meus amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Lembra o seguinte, ó, quando você era pequeno, todo bairro que se preza tem um maluco do bairro, né? Ou alguém que você ficava com medo quando você era pequeno. Eu tinha um cachorro, uma cachorra que chamava Bolinha. Eu morria de medo desse cachorro, né? Tinha um cara também, o Toninho, que passava na rua e a gente pensava que ele ia levar a gente. Mas só que as pessoas malucas não estão só na vida real, né? As pessoas malucas também estão na televisão. Então hoje a gente vai lembrar de 7 pessoas malucas de antigamente que você não se lembra, tá? Umas pessoas assim que fizeram parte da sua vida em algum momento na história da televisão e hoje você não lembra mais, né? Mas primeiro, tem tanto tempo que você vem aqui. Você vem no net ou vê um vídeo e me deixa aqui a deriva sem se inscrever no canal. Então clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo, meu filho. Porque eu não sou muito... Na verdade eu sou meio maluco, né? Mas você pode vir que você vai gostar, tá? Clica nesse botão gigante e badala esse sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo você recebe a notificação no seu e-mail, no seu celular, né? Show todo domingo e quarta-feira você pode esperar que tem um vídeo lá crocante, caramelizado pra você. E não esquece que tem o podcast do Net Show, ó, tem vários episódios que a gente já falou sobre como é a vida de um youtuber, né? A gente lembrou de brinquedos e brincadeiras de antigamente, você pode ouvir isso tudo lá no site do Net Show, www.netshow.com.br. Vai lá que você pode ouvir de graça e freemente, né? Que é um negócio pra ser livre mesmo. Bom, então eu tô lá, tô te esperando, né? Mas enquanto isso, acho melhor a gente fazer esse vídeo aqui, que tem muitos malucos, né, pra gente ver, né? Então, vambora. Gente maluca que eu falo, não é sempre a gente maluca, assim, que chega assim, e começa a atacar coisa nos outros. Na verdade, tem algumas colocações nesse vídeo que tem pessoas que fazem isso, né? Mas é mais as pessoas, assim, que são totalmente descoladas da época, porque a televisão, durante muito tempo, foi uma coisa meio engessada, né? E era difícil ter alguém que quebrasse esses padrões, que começasse a sei lá, falar maluquice, ou começar a rir, ter uma crise de riso. Isso era tratado como um tabu, né? As pessoas eram despedidas por causa disso. Mas como que a gente esquece a primeira dama da televisão brasileira, né? Que é a Hebe Camargo, você lembra? Ontem eu vendo o seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro. Hello. Qualquer uma, Só isso? Econômico. Se você é mais novinho, com certeza você não vai lembrar da Hebe, né? Porque infelizmente ela já faleceu. Mas a Hebe foi uma pessoa muito famosa na televisão brasileira. Ela já fez de tudo, né? Ela cantou, ela atuou, ela era mais conhecida por ser apresentadora. E ela tinha algumas coisas características dela. Por exemplo, ela sempre marcava uma entrevista com um selinho. Aí que eu fico pensando que a Hebe, assim, é uma mulher muito guerreira, né? Porque ela tinha que enfrentar cada pessoa nesse selinho na hora aí, né? É a primeira vez que os convidados eram escolhidos pela saúde bucal, né? Quem escovava o dente podia dar entrevista. Então, o nome completo da Hebe, vamos surpar porque é muito grande, ó. Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagani, eu não sei pronunciar isso. E ela nasceu em Taubaté em 8 de março de 1929. E vamos dizer que ela nasceu no dia certo ali, porque o 8 de março é o dia da mulher, né? E meio que ela sempre levantou a bandeira, assim, dos direitos iguais para as mulheres e tal, então ela nasceu no dia certo. E a Hebe começou a carreira dela em 1940 na Rádio Tupi, como cantora de rádio. E em 1955, a Hebe começou o primeiro programa feminino da televisão brasileira, que chamava O Mundo é das Mulheres. Olha só um pedacinho. Mas o programa fez muito sucesso porque eram várias mulheres, a Yara Lins, essa maravilha, a Lourdes Rocha, a Vilma Bentivenha e a Branca Ribeiro. E um homem como entrevistado que tinha obrigação de falar sobre as mulheres. A atividade das mulheres, se eles acreditavam que as mulheres eram competentes, se elas tinham a mesma capacidade que os homens. E a gente brigava com o entrevistado quando eles achavam que não, que imagine, o mundo é das mulheres. Mas você deve lembrar mesmo da Hebe no programa de entrevista dela, né, que tinha um tal do sofá branco da Hebe, que era aquele sofá muito emblemático, e que várias celebridades passaram por lá, né? Várias celebridades e várias vergonhas também foram passadas lá. Muitas coisas aconteceram. E a juventude toda, olha que lindo, rapaz, dando a bandeira do Brasil. As pessoas querem pegar na Mariah. Que gracinha, como ela é acessível, olha ali. E o programa da Hebe, só pra você ter uma ideia, assim, o tamanho do sucesso da Hebe, durou 40 anos na televisão brasileira, né, sendo numa emissora ou em outra. Em 1986 ela estreou no SBT, né, e ela ficou 25 anos, até que depois ela foi pra Rede TV por mais 2 anos com o programa. O que talvez você não saiba é que o cabelo original da Hebe, né, que sempre aquele louro platinado e tal, o cabelo dela era preto. E por incrível que pareça, apesar do que parece, né, ela nasceu numa família muito pobre e só estudou até a 4ª série. Uma coisa que talvez você não lembre é que ela já até dublou um personagem. Você lembra de um filme que chamava Dinossauro, que foi lançado em 2000? Ela dublava um dinossauro junto com a amiga dela, que a gente ainda vai chegar lá, a Nair Belo. Olha só. Toda essa confusão e poeira só para achar um lugarzinho para dormir. Eu não estou acostumada a essa bagunça. Bailey, você tem patas grandes, dá um chutão aí. Chuta!
Ah, isso nem pensar. Mas essa história toda do selinho, né, que tinha selinho pra cá, selinho pra lá, isso na verdade começou em 1997, quando um programa que ela apresentou, que a convidada era a Rita Lee, na hora de despedir ela deu um beijo na boca da Hebe e ela falou assim, gostei dessa ideia aí, agora eu vou começar a fazer isso com todo mundo, e foi a partir daí que surgiu o tal do selinho. E outro grande sucesso da Hebe foi em 1990, quando eles fizeram como se fosse um Romeu e Julieta, né, que já tinha passado um tempo atrás. Em 1990 eles refizeram a edição e depois, nos anos 2000, voltou essa edição também, que tinha ela, Nair Belo, né? Foi um sucesso danado, foi muito engraçado, olha se você lembra. Eu não me lastimo por tal. É que breve completarei 15 anos. Você parar 15 anos pra estar com cara de 16 E já mais recente, né, em 2010 no Teleton, porque o Teleton era uma bagunça, né, quando era o Silvio Santos, a Hebe, esse pessoal assim, era maluquice. Quando o patrocinador começou a mostrar o valor que ia, ela fingiu que desmaiou, né, e o Silvio Santos, ele tá meio maluco, né, ele pegou assim, ô Portioli, pega aí, pega os pés que eu pego a mão, e começaram a balançar a Hebe, deu mó treta na época, olha só. Ô Portioli, pega lá, eu pego aqui, vai lá agora, balança, pega lá pela perna, Portioli, pela perna. Não tem força, Portioli, vamos lá. Aê, balança! Pata velha. E a gente nota que a Hebe era meio, né, assim, das ideias, quando a gente via qualquer entrevista que ela dava, ela soltava uma pérola, assim, né? Principalmente quando ela fazia isso no programa do Jô. Rapaz, tá com um cabo na mão e pensa que é com outra pessoa que eu tô falando. Mas aonde você queria que ele tivesse com a mão? Só no cabo. Se o negócio vai enveredar por esse caminho, eu acho que o Lélio vai dar mesmo um tapa Na buchaca. Na buchaca. E nesse programa da Hebe já aconteceu de tudo também, né? Por exemplo, inclusive, o grande lance do vaporeto. Olha só se você lembra. Ô, Dercy, você tem vaporeto na sua casa? Minha filha, eu comprei já há muito tempo. Achei uma beleza o vaporeto. Que é isso? Gente, será que passaram vaporeto? Gente, o que é isso? É um vaporeto? Não. O que aconteceu, Escute, não tem segurança aí, gente. Que é segurança isso? do teatro. Gente, o que é isso? Ai, meu, o que aconteceu? De onde surgiu essa mulher, gente? Ela esqueceu que vestia a calça. Mas agora eu te pergunto, se você parar pra pensar em pessoas malucas da televisão, tem alguém mais maluca do que a Dercy Gonçalves, assim, né? É tipo, a gente lembra que ela fala palavrão, a gente lembra que ela faz umas maluquices, dá umas declarações polêmicas, né? Que ela viveu mais de 100 anos, mas a gente não sabe de fato quem que foi a Dercy Gonçalves, o que aconteceu, né? De onde que ela veio e tal. Eu quero passada e acho que é bom a gente contar sobre isso. Então, ela chamava Dolores Gonçalves da Costa, né? E ela nasceu em Santa Maria Madalena em 23 de junho de 1907, então ela faz parte do... já podia estar no 1900 até hoje. Aí ela já foi atriz, ela já foi cantora, ela já foi humorista, né? E ela fez muito sucesso nos filmes ali na década de 50 e 60 aqui no Brasil. Tanto é que ela foi reconhecida pelo Guinness Book como a atriz com a maior carreira em atividade, que foram um recorde mundial de 86 anos na mídia. E toda vez que tinha uma entrevista com a Dercy Gonçalves, você podia esperar, assim, já vou até assistir, porque eu sei, naquela época não falava tanto palavrão na televisão, né? Na verdade, hoje fala muito pouco, mas na internet fala-se mais. Ela ia ser dá uma boa de uma youtuber. Por causa do peito da Dercy, eu quase uma vez fui tirada do ar. Você se lembra, Dercy? Menina, mostrou um peito maravilhoso. Eu mostrei meus peitos. Peito de uma mulher de 90 anos, não tem orgulho. Não, mas naquela época... E o interessante é que foi ela que começou com essa onda de teatro de improviso no Brasil, que hoje em dia tem vários espetáculos de improviso. Foi ela que deu o start nessa parada aí. Meu teatro é a verdadeira cultura popular brasileira. Eu represento o povo, eu sou o povo. Eu sou o Brasil. Ah, mas é muito escrachado, mas por isso mesmo que eu sou o Brasil. Aí tem umas histórias, por exemplo, que a gente pode dar esse título de maluca para ela. Por exemplo, ela contando, tem uma entrevista que ela contou a vez em que ela perdeu a virgindade dela, né? Que é um assunto assim, um tabu, que muita gente fica assim... Ela falou que tava usando um saco de linho de arroz.
e tinha escrito assim, ó, Indústria Brasileira de Arroz Agulhinha. Primeira qualidade. E tipo assim, quando ela tinha 17 anos, ela conta que ela fugiu da cidade dela debaixo de um vagão de trem. E ela tava fugindo pra Macaé. Por quê? Porque ela queria se juntar a uma trupe de teatro, né? Uma pessoa normal de 17 anos não faz isso e, tipo assim, você foge até a esquina e volta, né? Mas ela foi mesmo. E enquanto ela tava com essa trupe de teatro, ela pegou tuberculose. Você deve saber que tuberculose nessa época era um negócio meio nebuloso, assim. E como ela não tinha dinheiro pra pagar o tratamento, que era muito caro, né? Um exportador de café que chamava Ademar Martins custeou esse negócio aí pro tratamento dela, né? Tanto é que depois teve um romance, teve um lance ali, e nasceu a primeira e única filha, né, da Dercy Gonçalves. Outra coisa que talvez você não saiba da Dercy Gonçalves é que ela mandou construir um túmulo gigante, assim, como se fosse uma pirâmide cheia de mármore, com uns negócios bonitos, assim, entendeu? O negócio teve que ser construído fora do cemitério e levado pra lá, que é onde ela queria ser enterrada, tanto é que ela foi, né? Eu não sei se você sabe, mas ela morreu com 101 anos em 2008. E aí, cheio de polêmica, por exemplo, em 1991 ela foi homenageada por uma escola de samba, né? Só que no final das contas ela saiu no último carro alegórico lá com os mamilos polêmicos à mostra, né? E ela também era conhecida por dar algumas declarações um pouco polêmicas, assim, né? Como por exemplo... Pra mim, comer e dormir são as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar não. A cagar é... Aí a pombagira... O que é? Não gosto de você, eu digo, vai tomar no... Mas que nem eu te falei que a Hebe tinha uma amiga, né? Na verdade eram as três mosqueteiras, né? Era a Nair Belo, a Hebe e a outra que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome dela, desculpa. Vocês estão numa forma espetacular. É que você não viu a gente sem roupa. A Nair Belo começou a fazer muito sucesso em várias novelas aqui, né? Só que ela fazia sucesso mesmo era na comédia, porque ela tinha uma voz meio rouca, assim, sabe? Aquele sotaque meio italiano. Que nem o pessoal fala que a Dani Calabresa é tipo a Nair Belo versão jovem. A imagem que eu tenho é exatamente essa. E você deve lembrar bem da Nair Belo, né? Olha só. Olha, cuidado com esse molho de macarrão, viu? Não vai me sujar a toalha, porque a toalha francesa que é do enxoval da minha nona. Se cair molho de macarrão em cima, sabe como é que é, né? Passaram o seu chapéu numa máquina de macarrão. Vai, pode começar. 50 Pai Nosso ajoelhado no milho, pecador. Então, o nome completo dela era Nair Belo Souza Francisco. E ela nasceu em Santa Ernestina em 1931. E ela começou a vida profissional dela em 1949, quando ela tinha 18 anos. E ela começou como atriz de radionovela, porque antigamente, não sei se você lembra, mas as novelas eram feitas no rádio. E ela fez isso na Rádio Excelsior e também na Rádio Record. E um dos personagens mais famosos dela foi a Dona Santinha, né? Que ela dava tamancada torta direita aí pra defender a pensão dela do pessoal que queria dar o cano. É, o amor é lindo, mas eu tenho que dar umas tamancadas. Pega meu tamanco. Tá, o que você quer fazer? Agora você vai levar 50 tamancadas, tá bom? Pra frente. Santinha, corta pela metade, 25, vá! Ai, 10. E esse quadro aí, o Epitáfio e Santinha, né, que ficou famoso, foi uma criação do Renato Corte Real lá em 1961. Boa, Xará, você mandou bem aí. E o último trabalho dela na televisão foi no Zorra Total, né, que ela tava lá desde 1999. Eu tenho mais uma videocassetada pra apresentar. E é maravilhosa. Tá, pessoal do vídeo? Tá? Olha, pode começar, hein? É mais uma cacetada. Vem cá. Ai, 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 ai. Uma coisa triste da história dela é que ela perdeu um filho no acidente, né? E ela acabou tendo que... É uma coisa que meio sem conforto, ela acabou achando conforto no espiritismo e recebeu uma carta psicografada do filho dela pelo Chico Xavier. Aí muita gente perguntava se ela acreditava ou não nisso, mas aí diz ela que tinha algumas coisas nessa carta que só ela e o filho dela sabiam, então ela meio que tomou isso como que realmente aconteceu e ela ficou muito emocionada na época. Olha só. Uma carta psicografada de 90 páginas naquela noite, né, Chico? Né? E com muitos detalhes, com muitas coisas lindas, Claro que eu fico comovida, se desculpe, mas para mim foi muito bom, porque eu aprendi com o Chico Xavier e com a mensagem também que a gente tem mais que tudo na vida ter fé em Deus.
Mas já que a gente liberou o manicômio pra falar de gente maluca, gente engraçada assim, né? Tem um que é tipo assim, é aquela pessoa assim que você nunca lembra até você falar assim, ah, é mesmo, ele sumiu, cadê? Você lembra do Pedro de Lara? Não consigo falar o nome dele sem falar lá, olha só. Então, o Pedro Ferreira dos Santos, né, que é o verdadeiro nome do Pedro de Lara, ele já trabalhou no rádio, já trabalhou na televisão como ator, como comediante, né? Só que ele ganhou a fama dele mesmo como jurado nos programas de calouros, principalmente do Silvio Santos. E ele sempre é aquele jurado, que sempre tem um jurado bonzinho, o médio e o mauzão, né? O cara que faz assim, não, eu odeio isso, e começa a fazer o terror do... Era sempre o Pedro de Lara. A dupla número 1, a dupla número 2, Pedro de Lara. Eu quero dizer ao senhor que eu não fico com nenhuma das duplas. Como não fica com nenhuma? Que saída? Razão, Pedro. Mas por que razão não fica com nenhuma das duas, Primeiro, Pedro? esse jazz é uma dança selvagem e não devia existir na face da terra. Não é verdade. O jazz Segundo, é uma dança moderna, é uma dança atual, Pedro. é moderno para essas leigas daqui da plateia que não sabem de nada. Ele nasceu em 25 de fevereiro de 1925, lá em Bom Conselho, em Pernambuco. Se você é bom conselheiro, bom conselhense, né? Sei lá como é que é o pessoal. Se você é daí, põe aqui mais comentários e conta como é que é a celebridade Pedro de Lara aí. O pessoal lembra dele aí. E no final ali de 1960, né? O Pedro de Lara era jurado num programa do Chacrinha, que chamava Buzina do Chacrinha. Só que ao mesmo tempo ele fazia um esquema lá, um programa que ele interpretava sonhos, sabe? Tipo assim, a pessoa ligava assim, ah, senhor Pedro de Lara. Não sei se ligava, porque muita gente não tinha telefone, né? Senhor Pedro de Lara, eu sonhei com um burro, tava no meu sonho, ele tava montado em cima de um diamante, aí isso aí quer dizer prosperidade, porque quer dizer que você não soube, né, você é burro, não sabe investir o seu dinheiro. Era isso que era o programa, eu imagino que devia ser ótimo. Olha a cara do Pedro de Lara e olha se dá pra perceber o que ele fazia. Ele era astrólogo pra uma revista. Ele trabalhou numa revista que chamava Amiga e na outra Sétimo Céu, mas você olha pro Pedro, astrólogo, pelo amor de Deus, não cabe, né, gente? E a última atuação dele como jurado foi no Gente que Brilha, né? Que é um programa que passou no SBT, olha se você lembra. Eu percebi que agora você teve dificuldade de ouvir as palmas da plateia. O que há com o seu ouvido, hein, Pedro? Eu, quando faço assim, é para sentir a vibração da plateia. Você não sentiu mais nada. Agora, fique sabendo uma coisa, que surdez aqui não existe. Eu tenho qualidade, eu sou jovem, eu não envelheço. Quem envelhece não vive. Mas infelizmente em 13 de setembro de 2007 o Pedro de Lara faleceu, né, com um câncer de próstata. Ele tinha 82 anos, deixou 4 filhos e uma esposa. Mas que ele era meio doido, ele era. Vai, tá brincando. Sei. Que isso? Que ignorância. Que isso? Tá ficando louco, Pedro? Que isso, meu? Tá doido? Calma, socorro! E agora, hein? Que é isso, meu? Mas vamos falar de um doido que faz falta esse doido, que era um doido tão engraçado, assim, ele te contava os caras, ele era muito engraçado. Quem não lembra do Ronald Golias? Olha só. Que é isto? Jogaram cal na tua cabeça? O que é isso? Isso não é cal, não. Isso aqui é poeira da estrada da vida. Ah, anda em estrada asfaltada, meu amigo. O que é? Chacoalha. Então, ele chamava José Ronald Golias. Ele nasceu em 4 de maio de 1929. E ele começou a cedo, assim, com as artes, né? Porque ele estreou no palco com 8 anos de idade, lá na escola Dante Alighieri. Que tem o Inferno de Dante e tal, é um nome famoso. Mas só que não é só fama, não. Ele já chegou a trabalhar como alfaiate e também como funileiro. Mas claro que o que você mais lembra do Golias, né, é na Praça é Nossa. E antigamente não chamava Praça é Nossa, não foi aí que ele começou, né? Porque em 1957 ele conheceu o Manuel de Nóbrega, né? Que era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Que tava começando um programa ali que chamava A Praça da Alegria, que ia estrear na TV Paulista. E foi aí que o Manuel de Nóbrega chamou o Golias pra começar a fazer o programa com ele. Mas o Golias ficou famoso mesmo na televisão brasileira por causa de um personagem específico, né? Além dos vários que ele fazia, que é o Pacífico, você lembra? Ele falou, eu lembrei da minha irmã, porque minha irmã é casada com um amigo meu, um japonesinho. E o que houve? Que houve que na lua de mel ela estava esperando um Sérgio Reis, abriu as portas da cortina, apareceu lá um Nelson Ned.
Só que olha só como é que as coisas agem, né? Porque quando ele começou a fazer sucesso na televisão, um tal de um menino que chamava Herbert Richards falou pra ele assim, ô Golinos, por que você não vai pro cinema tentar ver? Você tem um potencial, eu vejo isso. Pra eu começar a falar assim, versão brasileira, né? E vai nos seus filmes, vai ser bom, vai lá. Aí ele estreou em 1957 no cinema, né? Com um filme que chamava Um Marido Barra Limpa. Mas só que o negócio do Golias foi na televisão mesmo, né? E do cinema ele trouxe a experiência de um personagem, né? Que é o Carlos Bronco Dinossauro, que é o Bronco. Que acabou sendo um destaque da família Trapo, né? Que era um programa da Record que passou de 67 até 71. Obrigado a você, brother. Estou realmente sensibilizado. É motivo de orgulho. São certas coisas que... Pelo amor de Deus, brother. E que nem eu te falei, né, em 2003 eles reviveram aquele clássico Romeu e Julieta, que tinha ele de volta, só que numa versão mais old school, né? Que foi bem engraçado, olha se você lembra. Andei fazer umas cuecas novas. Umas cuecas lindas. Viu? Julieta. Tinha uma cueca com uma linguinha de gato pra fora, assim. Transparente. Você ia adorar. Mas outro maluco que fez muita alegria da gente, claro que foi o Dinho, né? Dinho, o que Dinho? Claro que é o Dinho do Mamonas Assassinas, você lembra? Te encontrei toda remelente, tronchada no bar, entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os altos reversos da vida, o movimento da ração faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Gente, o Dinho era maluco, assim. Quando ele ia nos programas de televisão, assim, ele passava a mão na bunda do cameraman, sabe, do Renatão lá, o Renatão, bicho, do Faustão. Ele mexia com todo mundo, ele ia com aquelas roupas malucas. Ele parecia ser uma pessoa muito divertida. Então, na verdade o nome dele era Alexander Alves Leite. E ele nasceu em 5 de março de 1971. Só que você pensa, mas é Alexander, mas de Dinho, Alexander, não tá, mas o negócio é o seguinte, ó, porque a avó dele não conseguia falar Alexander. E ela era de origem espanhola. Eu não sei como é que os espanhóis falam assim, né, o sotaque, mas ela falou assim, então tá, vai ser Dinho, que aí Dinho eu consigo falar e o apelido pegou. E o Dinho começou a ter as primeiras aulas de canto, ou entrar no mundo do canto, assim, por causa da igreja, né, que ele tinha umas aulas lá. E diz que o menino era o capeta, entendeu? Porque ele dava muito trabalho na escola, mas disse que ele era também o galanzinho das vereirinhas, das cocotinhas. Tanto é que aos 17 anos ele foi eleito o garoto verão de Guarulhos, né? Como se fosse o bonitinho da cidade. E olha o tanto de coisa que o cara fez, porque ele também já venceu um concurso de dança no Silvio Santos. Aí ele teve outras profissões antes da música, né? Por exemplo, ele foi office boy e também o trabalho que mais diferente assim, que ele foi animador de comício. Sabe quando o vereador vai lá fazer o comício pro pessoal pra chamar voto e tal? Ele fazia animação disso e começava a imitar as pessoas, né? Tanto que ele, durante o período na televisão que ele dava entrevista, ele sempre inventava de imitar alguém. Olha só. Vocês vão ver pela primeira vez aqui o especial do Amado Batista. Oi! Everybody now sing you me. Todos os bodes e everybody, aqui no Jô Soares. Mr. President. Olha, conta pra gente o que aconteceu na verdade. Olha, é o seguinte, ó, tio. Tudo começou do começo, tá ligado? Só que se você conhece um pouco da história dos Mamonas Assassinas, a banda não começou com esse nome, né? Na verdade, a banda antigamente chamava Utopia e tinha um negócio sério, assim, eles faziam música mesmo e tal. Só que em determinado momento do show deles, assim, eles perguntaram assim, tem alguém aí que quer cantar? E o Dinho subiu no palco e cantou um Guns N' Roses, né? E o pessoal ficou maluco, pô, ficou legal demais. E ele acabou entrando pra banda Utopia. Só que eles começaram a gravar um negócio sério, assim, né? Meio igual todo mundo. Só que ele era tão engraçado que ele começou a fazer uma versão, assim, e foi aí que eles fizeram como se fosse uma paródia à música que seria o Pelados em Santos, né? Que na verdade chamava Mina antes. Só que aí o Rick Bonadio, que é um produtor musical muito famoso, né? Ele falou assim, mas peraí, mas esse negócio aí, engraçado, hein? Esse negócio ficou bom. Por que vocês não fazem um CD engraçado mesmo? Vamos pro lado cômico do negócio? E foi aí que ele convenceu o pessoal, né? Em 1995, nascia o Mamonas Assassinas e fez bastante sucesso. Pela primeira e última vez na Globo.
acho que a gente também pode colocar nessa lista de maluquice, né, de pessoas malucas, mas que eram os malucos do bem, os malucos queridos. O nosso querido José Abelardo Barbosa de Medeiros. Você é mais novo, pelo menos eu, também não é tanto da minha época assim, mas tem muita gente que lembra do velho guerreiro, né? Nosso famoso Chacrinha. Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa. Menino levanta a breca, Chacrinha faz chacrinha na cozinha, discoteca. Então, o Chacrinha nasceu em 30 de setembro de 1917, né? E se você não sabe sobre a história do Chacrinha, ele foi um apresentador muito famoso entre a década de 50 e 80 aqui no Brasil. Ele fez vários programas. E foi ele, inclusive, que lançou vários artistas no programa dele. Por exemplo, o Roberto Carlos, né? Tinha a Perla também, que era uma paraguaia, ou não sei, né? Diferente, assim. O Raul Seixas também foi lançado no programa dele e muita gente boa passou por lá. Ele começou a ser conhecido como Velho Guerreiro a partir de 1970. Por quê? O Gilberto Gil fez uma música, né, que mandava falar, que chamava Aquele Abraço. Então assim, a torcida do Flamengo, aquele abraço, e chamou ele de Velho Guerreiro. Então esse apelido pegou. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. E é engraçado da história dele que ele até começou a cursar medicina, né, a partir de 1936. Só que ele resolveu ir pra Alemanha. Só que o que aconteceu em 39? Né, estourou a Segunda Guerra Mundial. Então, meio que o destino se encarregou de fazer ele ir pro Rio de Janeiro e ele começar a trabalhar com rádio. É uma coisa bem maluca, né? E em 1943 ele lançou um programa de rádio na Rádio Fluminense que tocava só música de carnaval. E o programa chamava Rei Momo na Chacrinha. E é por isso que ele ficou conhecido como Chacrinha, entendeu? Por causa desse programa que fez muito sucesso. E aí começaram a vir vários programas, né? Por exemplo, em 1956 ele estreou um programa que chamava Rancho Alegre, lá na TV Tupi. Na TV Tupi também ele começou a fazer a discoteca do Chacrinha. Em 1967, depois que a Globo já começou a dar aquela subidinha, né? Ele foi contratado pela Globo. Mas foi em 1982 que ele começou com o maior programa que eu acho que todo mundo lembra, né? Que é o tal do Cassino do Chacrinha. Você lembra? Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa. Menino levanta a breca, Chacrinha faz chacrinha na cozinha, discoteca. Ó Terezinha, é o barato cassino do Chacrinha. Ó Terezinha, é o barato cassino do Chacrinha. E várias pessoas começaram a aparecer por lá, né? Por exemplo, inclusive a Angélica ganhou um concurso de beleza nesse programa do Chacrinha. E o programa ficou conhecido também pelos bordões do Chacrinha, né? Olha se você lembra. Quem vai querer a cenoura do Édipo? A cenoura do Édipo, realmente cabeça fria e boca quente. Quem não luta, não disputa. Quem não se comunica... Alô, Terezinha! Mais alto, 1 milhão, Terezinha! Um dos bordões dele era quem quer bacalhau. E você acredita que ele tacava bacalhau no pessoal? Sabe por que ele tacava esse bacalhau? Porque o patrocinador do programa era de bacalhau, a marca de bacalhau. Então ele tinha que usar isso de alguma forma. Ele falou que se fosse programa, né, o patrocinador fosse de sapato, ele tacava o sapato, o pessoal não tinha problema nenhum. Fico pensando ainda bem que a indústria de ácido não patrocinou esse programa, né? Ou a indústria de ovos, né? A marca de ovos também, acho que não ia ser muito legal. Mas eu acho que é bom a gente lembrar do pessoal, esses malucos que marcaram a vida de muita gente, né? E eu acho importante a gente lembrar de todo mundo. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu WhatsApp, você vai abrir, você vai compartilhar esse vídeo no grupo da família, porque com certeza quem tá no grupo da família lembra desse pessoal, tá? Aí você me ajuda a dominar o universo. Vão lá que Nerd Show tem que dominar o universo, 2019 tá aí. E não esquece, ó, Nerd Show agora é 2 vezes na semana, quarta-feira também tem vídeo, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então, Deus.